Boa noite a todos presentes, boa noite também aos nossos amigos da internet, né? Vamos iniciar aí mais um trabalho aqui na Casa do Caminho, né? Os recados básicos são sempre os mesmos, mas vamos só repassar rápido, né? A gente tem palestras e passes todos os dias, com exceção da sexta-feira, onde é feito um trabalho para os familiares dos dependentes químicos. Já tem um grupo aí que faz esse tipo de trabalho na sexta-feira, né? Mas nos outros dias, os horários ficam fixados aí no quadro de entrada e no nosso site também, no www.casadocaminhodesantana.com.br. Também, antes das palestras, né, quem quiser ter uma conversa, uma palavra amiga aí, chegando um pouco antes das palestras, uma meia hora, né, dá para fazer o atendimento fraterno. Tá? E, como eu disse, na sexta-feira, né, esse grupo de atendimento espiritual e de apoio aos dependentes químicos, tabagismo e principalmente aos familiares, né? E na área social, né, a casa atende atualmente 80 famílias, né, divididas de 40 em 40 por mês. E aí a gente está sempre agradecendo, né, vocês pela doação que vocês fazem para a gente. E ao mesmo tempo que a gente agradece, a gente pede. Sempre nós estamos precisando, né? E nesse mês nós estamos precisando muito de leite em pó, bolachas e óleo também, quem puder, e açúcar. É os 4 itens que nós estamos mais necessitando. Quem puder colaborar, a gente agradece de coração mesmo, a casa realmente está necessitada. Nós temos também lanches que nós fazemos nas imediações do metrô Carandiru, né? O atendimento aos irmãos fraternos aí. Esse ocorre todo sábado por volta das 16h30, 17 horas, o pessoal vem para preparar e depois eles vão fazer a entrega para os nossos irmãos moradores que estão morando na rua, né? E aí, esse trabalho é todo sábado. A cesta básica ela acontece no segundo sábado de cada mês. É na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Tá? Então, no segundo sábado de cada mês, que é a distribuição para as famílias assistidas lá da casa. E também temos um trabalho aí com as mães gestantes, né, no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Isso aí ocorre no primeiro e terceiro domingo, né, tem uma palestrinha aí também para elas, uma orientação, para os cuidados que se deve ter durante a gestação e os cuidados também, os primeiros cuidados com o bebê, né, ao nascer. E esse daí, no final, é feito um sorteio de um enxovalzinho aí para a criança, né? Então são as mães das famílias cadastradas, que elas também se inscrevem e a gente dá essa assistência quando tem as grávidas, né? Tá ok? Então são esses trabalhos que a casa realiza, né? E nós temos também atualmente aí, vamos fazer no dia 6, um almoço, né? Vai ser no Acre Clube. É uma paeja mineira. Quem puder colaborar, comparecer também, vai ser de muita ajuda para casa. Tá ok? Então, são esses os recados. Eu peço que todos os presentes desliguem seus celulares, fazendo um favor. E vamos iniciar, então. Convido todos a cerrar os olhos para nos aquietando, nos acalmando. Vamos ficar abertos para receber esses bons fluidos que a espiritualidade, esses amigos espirituais da casa já prepararam e estão nos trazendo lá do alto. Nessa paz, nessa harmonia, nós vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, para que possamos dar início aos trabalhos nessa noite, contando sempre com a presença do Mestre Jesus entre nós, pois foi o próprio Mestre que disse: onde estiver mais de um em meu nome, eu estarei no meio de vós. É com essa alegria, com esse amor e essa paz de Jesus em nossos corações que nós vamos também invocando a intercessão de Maria Santíssima, para que também derrame sobre nós bênçãos e interceda por nós
sempre que possível, com seu amor, com seu carinho. O mais importante desse momento é nós estarmos receptivos e prontos para entendermos tudo que vai ser falado, porque essa é uma hora de aprendizado. E esse aprendizado é uma das ferramentas que nós temos para nos desenvolver. Sabemos que a palestra é curta, mas é o início, né, de um tema que é abordado, para depois nós procurarmos mais e mais nos livros da doutrina, nos aprimorarmos, para que façamos aquilo que viemos fazer nesse mundo, né, que é evoluir. Então, com esse amor, com essa paz dentro de nós, nós vamos agradecendo. Que assim seja, graças a Deus. E eu convido agora o nosso irmão, né, José Roberto, e espero que ele consiga, né, que ele está com a voz meio ruim aí, mas se Deus quiser, ele vai conseguir. O tema é A Morte Não Modifica Ninguém. É do livro Todos Precisam de Paz na Alma. É do Raul Teixeira, né, pelo Espírito de Benedita Maria. Tá? Então, seja feliz. Obrigado. Boa noite a todos presentes aqui, aqueles que nos veem também pela internet. Bom, hoje já estou um pouco modificado, né, pelo menos na voz, né, para pior. Espero que saia daqui melhor, em todos os sentidos, né. Então, nós vamos falar de um tema muito interessante, né. Nós temos aí a proximidade do Dia de Finados, que é onde nós reverenciamos aqueles que já partiram. E a morte é sempre um tema que vem sempre nesse mês, né? E é importante que nós entendamos o que é a morte e o processo todo. Mas para a gente entrar nos detalhes ficaria assim um pouco demorado, né? Primeiro, minha voz não suportaria até o final, né? E nós teríamos que ter bastante tempo. Mas, na verdade, que se nós formos olhar no Livro dos Espíritos, na parte segunda do Livro dos Espíritos, que aborda o mundo espiritual, nós vamos ver ali que a morte é apenas a destruição do corpo físico. Está lá na pergunta 149 e 150, que fala que a morte é a extensão do fluido vital. E o fluido vital é aquilo que anima o nosso corpo material. Então, nós como espíritos, nós somos criados para a imortalidade. Desde o início, quando nós somos simples princípios inteligentes, nós vamos caminhando, a mônada celeste, nós vamos sendo desenvolvidos, nós vamos caminhar, não sabemos ainda, não temos essa informação pela nossa imperfeição, onde nós podemos chegar. O que nós podemos ter certeza é que vamos chegar às esferas crísticas, onde se encontra o nosso Mestre Jesus, com toda certeza. É incrível isso, mas é uma grande realidade. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. A Leda costuma dizer o seguinte, que Deus não tem sobrinhos, só tem filhos, né? Então, é único, é o Criador, e nós somos, então, filhos de Deus. E o que acontece com o fluido vital? O fluido vital, ele é uma criação divina, é o princípio de tudo. No universo, nós temos espírito e matéria. Matéria é isso tudo que nós vimos. Nós estamos num mundo ainda muito rudimentar, por isso que a matéria é muito grosseira. Essa é uma matéria que nós dependemos demais dela. E o que acontece, o fluido vital também é responsável pela criação, o fluido cósmico universal, por toda a criação, inclusive do fluido vital, aquilo que nos anima, aquilo que anima o nosso corpo. E a morte, simplesmente, conforme os Espíritos nos esclarecem, é a extensão do fluido vital. Então, quando nós nascemos, nós temos uma porção do fluido vital. Essa porção, nós nos comprometemos a bem usá-la durante a nossa encarnação. No Ministério da Reencarnação, quando nós lá estamos, nós combinamos o que é que nós vamos proceder, o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos. Né? O que é que nós precisamos. E, mercê o bom uso, né, nós temos, então, a nossa existência aqui determinada. Não existe destino, logicamente. É claro que não. Nós podemos fazer mau uso do nosso fluido vital e aí nós vamos partir, nós vamos abandonar a nossa matéria de forma precoce. Por outro lado, também tem aqueles espíritos que estão aqui encarnados, que são os missionários, e que a espiritualidade, que o nosso Criador, nosso Mestre Jesus também, através da espiritualidade, concede a eles
não é uma moratória, porque moratória seria um prêmio, não é prêmio não. Concede ele uma prorrogação da sua estada nesse planeta. É o caso do Chico Xavier, é o caso do Divaldo Pereira Franco, que nós temos aí. Nós podemos citar vários casos. Então, eles são de uma forma agraciados em ter mais fluido vital para poder aqui mais permanecer. Então, a morte é simplesmente isso. Terminou o fluido vital, o corpo padece, destrói, né? E nós voltamos à espiritualidade. Agora, o que ocorre na realidade é que a morte não muda nada. Nós vamos desencarnar e vamos nos apresentar no mundo espiritual da maneira que nós somos. Haja visto, nós somos privilegiados, porque nós temos informações, nós estamos estudando o que ocorre. Nós temos, assim, essa responsabilidade, então, de nos melhorar. Porque não somos mais ignorantes. Seria muito mais fácil se nós estivéssemos, por exemplo, numa religião que preconiza uma vida única. Então, quando terminasse lá, nós confessaríamos nossos pecados, pronto, tá bom. Nós então ascenderíamos a altas esferas, estava tudo certo. E não é bem assim. O André, nosso colega aqui, que é o diretor da TV Mundo Maior, André Marosso, ele conta o seguinte, que quando eles vão lá no presídio Romão Gomes Portão, naquele dia, existe o ensino da doutrina espírita, existe o culto evangélico e o culto católico. Então ele ficava decepcionado, que ele passava no culto evangélico, estava bombando. Passava no culto da Igreja Católica, bombando. Chegava no estudo da doutrina espírita, meia dúzia de gato pingado. Eu falava, poxa vida, mas eu me esforço tanto, eu faço tanto para a coisa funcionar aqui e ninguém aparece. Aí um dos detentos chegou para ele e falou, professor André, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Sabe o que acontece? Lá, ele já promete que a coisa vai ficar boa por aqui mesmo. E que você já vai se preparar então para um mundo maior. Na ressurreição, você vai estar nos braços do Senhor. Aqui não, vocês só falam de coisa ruim, de responsabilidade, quem tem que mudar, tem que melhorar. Ninguém quer isso, né? Então, é isso que acontece. Nós precisamos, então, ter essa consciência da mudança. Eu estava lendo ontem uma coisa muito interessante, né? No livro A República de Platão. Então, ali Platão estava descrevendo a alegoria da caverna. Por quê? Ele descreve uma conversa entre Sócrates e os dois irmãos de Platão, que é o Glauco e o Adimato. Então, eu estava dizendo da necessidade de Platão, e Sócrates e Platão, eles foram precursores da doutrina espírita. Se vocês olharem no Evangelho segundo o Espiritismo, fala de Sócrates e Platão como os precursores, porque Sócrates já tinha essa ideia. E o que o Sócrates fazia? Ele adotava uma técnica chamada maiêutica. Ou seja, ele levava o tema para aqueles que o ouviam e fazia com que eles também interagissem com ele para que houvesse esse entendimento. Ou seja, ele não impunha. É o princípio da doutrina espírita, não faz proselitismo. Nós estamos aqui colocando temas para que as pessoas reflitam. Não existe aqui, você faz isso, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não existe isso. Né? Não existe igual a Divina Comédia do Inferno de Dante, né? Que entra no inferno, tem o portal, vós que aqui entrais, deixais de lado vossas vãs esperanças. Não tem isso. O Espiritismo não tem isso. Ele dá oportunidade para todos. E nós temos que nos melhorar aqui, né? No momento da encarnação. Então, nesse caso, quando Sócrates está ensinando, ele fala da alegoria da caverna, o que ele faz com que os irmãos de Platão reflitam? Ele diz que existia uma caverna onde vivia gente, pessoas habitavam essa caverna, na profundidade da caverna. Existia apenas um lugar que entrava uma réstia de luz. Mas ninguém se interessava pela luz. Por quê? Se interessava pelas sombras, pelas alegorias existentes, pelos padrões que existiam lá, porque era zona de conforto. Nada tinha que se fazer.
Eles viviam, comiam, bebiam, dormiam naquela caverna. A exemplo das sombras que apareciam do mundo exterior, das sombras. Um dia, um deles, dos habitantes, resolveu, segundo a narrativa de Platão, sair da caverna. Falou, poxa, tem uma luz lá. É a luz que nos é mostrada, né? Tem a luz lá, deixa eu ver o que tem lá. E começa, a hora que ele sai da caverna, ele fica cego, né? Igual o Paulo de Tarso, quando vê Jesus, né? Fica cego. Se cega. Aí, quando volta a visão, ele viu que tinha um mundo de cores, de sons, de flores, de beleza, natureza. Viu pessoas. Ele ficou deslumbrado. Poxa vida, o esforço dele o levou a conhecer tudo isso. Então, ele retorna à caverna e vai falar para aqueles que habitam ali, olha, saiam daqui, aqui não está certo, vocês estão vivendo nesse padrão, nessa coisa toda. Vão lá fora. Mas como é que é? Mas é longe. Não, mas não é tão longe, pode caminhar até lá. Lá tem uma luz, a luz vai chegar, não, nós não vamos. O que você viu lá? Ah, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi luzes, vi maravilha, vi sons, flores, tá? Você é um mentiroso. Aqui está muito melhor, pô. Vamos ficar por aqui. O que simplesmente fazem? Matam aquele que saiu da caverna. Então, nós não podemos ficar vendo sombras na caverna. Nós temos é que sair, nós temos que ver a coisa nova. Isso a doutrina espírita nos mostra. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos nos apresentar lá da mesma maneira que estamos aqui. Né? Na orientação aos espíritos aqui, né? E que nós sempre trabalhamos nessa área, vê que aqueles que desencarnaram estão da mesma maneira. E outras pessoas, então, enganosamente, que não se aprofundam no estudo da doutrina espírita, não conhecem como é que é o progresso do mundo espiritual, como que nós iniciamos, qual é a escala que nós temos que percorrer para nos aperfeiçoarmos, nos livrarmos de todas as mazelas, de todas as imperfeições, burilarmos, pegarmos aquela pedra bruta, começar a polir aquela pedra, até fazer aquela pedra cúbica bonitinha. Então nós temos que tirar essas arestas todos os dias. Esse é um exercício que nós temos que fazer sempre. E as nossas virtudes têm que ser assim, nós temos que trabalhar todos os dias. Eu escutei uma vez, isso não é do tempo de vocês, logicamente, existia um radialista chamado Hélio Ribeiro, você deve ter conhecido Hélio Ribeiro, acho que esse é o único, ele também deve ter conhecido. Ele era fantástico naquelas coisas que ele colocava. Ele dizia o seguinte, uma vez ele fez uma colocação que nós temos, ele estava comparando até o relacionamento, o casamento, mas falou das pessoas, que nós temos que nos reciclar, trabalhar todos os dias. E é uma verdade. Porque, segundo a Joana de Ângeles, nós temos aquela zona de esquecimento. Porque nós, olha, é bom nem pensar naquilo que nós nos comprometemos lá no Ministério da Reencarnação. É bom nem pensar. Leia os livros mensageiros, você vai ver cada caso. Né? Aquele livro é um compêndio de reencarnações que foram fracassadas, que não deram certo, por os compromissos assumidos. E nós assumimos tantos compromissos, né? E a gente esquece totalmente. Então, chegar aqui, fica tudo esquecido, tudo aquilo que nós temos na nossa zona de remorso, segundo André Luiz estabelece, nos define, as nossas mazelas, nossas imperfeições, porque, logicamente, se nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, nós já temos muito a cumprir aqui. Nós esquecemos de todos os nossos compromissos de vez em quando. Então, por isso que nós temos que vir no Centro Espírita, por isso que esse expositor aqui tem que estudar a doutrina todo dia, né? Entendeu? Né? Tem que ir lá ouvir os expositores falarem, agora vai ter férias, poxa, que pena, porque... Não, mas precisa das reuniões. Nós precisamos trabalhar, precisamos burilar essas nossas virtudes, porque nós temos a centelha divina. Deus nos criou. Quando a definição bíblica diz que nós somos criados em imagem e semelhança do Criador, é que nós temos a semente divina, nós somos filhos de Deus. Nossos filhos têm o nosso DNA, nós temos o DNA de Deus. Nós somos
nós somos dotados do livre-arbítrio, nós somos sem conhecimento, por isso nós temos que trabalhar nossos conhecimentos. Nós não podemos mudar absolutamente nada. Veja o que acontece na doutrina. Tomar um gole d'água, vai pifar aqui o radiador, já é. Mas eu vou chegar lá. Então, o que ocorre é o seguinte, quando nós estamos na doutrina espírita, a gente pensa o seguinte, olha, todo mundo que morre, todo mundo que desencarna, né, parece que virou santo, né? Não é bem assim. Esse é o tema aqui que o Raul Teixeira e a Benedita Maria fala, né? Ele diz o seguinte, é normal que aqueles que permanecem no corpo passem a tratar o falecido com mesuras, cerimônias, né, que não eram habituais enquanto ele esteve na matéria. É verdade. E nós então entendemos assim. Até os nossos parentes, a gente vai dizer, poxa, olha, meu avô desencarnou faz 2 anos, agora ele é meu guia. Como é que ele é teu guia? O que ele era para ser teu guia? Que mérito que ele tem para ser teu guia? Eu desencarno, então o Zé Roberto desencarna hoje, vai ser daqui 2 anos o guia do Vladimir? Se nós somos companheiros no trabalho aqui, somos iguais aqui no trabalho, de quê? De nada, né? Existe um conto muito interessante, até eu já falei na classe, ela deve ter escutado. O Neio Lúcio, né, Neio Lúcio é um espírito muito próximo do Emmanuel. Então o Emmanuel trouxe ele para o Chico, e ele, nos primórdios, ele fazia contos, né, até fez muitos livros de contos infantis aqui, através da mediunidade do Chico. Né, então aqui ele se denomina Neio Lúcio. Então ele tem assim, umas passagens maravilhosas. Ele diz que alguém se desenvolveu mediunidade e tinha a mediunidade auditiva, né? Aí o guia se aproximou dele. O guia, quem é o guia? O guia é aquele que pode dar uma orientação, né? O espírito excelso superior. Então ele se baseava em tudo que o guia falava. Como muitas pessoas vão lá no centro perguntar para o guia, olha, eu vou mudar de emprego, você acha que vai dar certo? Mas vai dar certo se você se esforçar, se for o lugar certo, precisa trabalhar, né? Não é assim que funciona, né? Agora vai no guia, vai mudar de emprego, vai. Aí o cara dá com os burros na água e fala, pô, mas esse guia é fraco, né? Então, tem opinião, está no mundo espiritual, mas é como nós. Então, nem o Lúcio conta essa história do guia, que ele perguntava tudo. Ele ia fazer um negócio, perguntava para o guia, não, pode fazer que dá certo. Dava certo, claro, às vezes dá certo. E começou a dirigir. Mas dirigia mal. E tudo ele perguntava para o guia, dá para estacionar aí? Vai que vai dar. Ele ralava a roda na calçada, mas estacionava, né? Aí estava dirigindo, falava assim, vai, cruzamento, será que dá para dar? Vai que dá. E passava, né? Claro. É como roleta russa, você põe 5 balas no revólver, 4 não dispara, a mão vai disparar, né? Passar num cruzamento sem ver. E aí vai, dá para ir? Não, dá para ir. Um dia ele estava descendo a ladeira, né, com o carro, né, e viu que tinha a ladeira lá embaixo, falou pro guia, vai dar para passar? Falei, vai que dá, né. Quando chegou uns 5 metros, falei, ixi, mas acho que não vai dar não, viu. Por quê? Porque não deu mesmo, né, não é o guia que adivinhar se ia dar para fazer, não vai dar, deu uma porrada, uma cacetada lá, né, porque o guia não ia adivinhar se estava certo ou não. Então, não modifica, a morte não modificou ninguém, não modifica, né? O espírito adquire méritos através da reencarnação, não tem jeito. Não tem. Lembra-se, muitos de vocês leram Voltei, do Frederico Figner, irmão Jacó. Né? Foi um trabalhador, diretor da Federação Espírita Brasileira, um homem dedicadíssimo. Né? E era uma pessoa assim, claro, tinha uma posição, era um industrial. Ele era o dono da Casa Edison, que fazia os discos, né? E trouxe. Então ele tinha até contato com o Edison, o Thomas Edison, inventor da lâmpada, tanto que quando ele desencarnou, ele quis visitar. Ele conta, naquele livro a gente vê que realmente não mudou nada. Quando ele estava no próprio funeral, os espíritos obsessores diziam, lá o velho Jacó já está lá, esticado no caixão, cadê a luz dele agora? Olha ele aí, está sem luz nenhuma, igual a gente. É assim mesmo. É assim que acontece. Por isso que nós temos que nos empenhar muito para a nossa melhora.
nós temos tantas informações, né? Nós temos tantas mazelas para vencer, e pequenas, no dia a dia. Né? No dia a dia, nas pequenas coisas, os pequenos procedimentos que nós fazemos durante o dia, nós temos que ter muita atenção. A impaciência, nós somos impacientes com coisas que não tem nenhum motivo para ter impaciência. Nós duvidamos daquilo que acontece no nosso planeta, daquilo que está acontecendo, duvidamos, chegamos a questionar o quê? A questionar a vontade de Deus, a vontade do Criador. Jesus já não disse que não cai uma folha de uma árvore sem a vontade do meu Pai? E nós mudamos de opinião assim de uma maneira rápida com as coisas. Falta compreensão, nós não temos compreensão. Nós mudamos de opinião rapidamente. Isso desde os tempos de Jesus. Aqueles que ovacionaram Jesus quando ele entrou pela porta leste de Jerusalém, montado numa jumenta, segundo as profecias de Zacarias, no nós chamamos de Domingos de Ramos, com ramos, aqueles que o ovacionaram como rei de Israel, semana seguinte estavam lá escolhendo Barrabás, para libertar Barrabás em vez de libertar Jesus. Vê como é que as opiniões são volúveis. Como nós erramos as nossas opiniões, como nós erramos as nossas escolhas, às vezes, por falta de quê? De coerência, de paciência, de confiança. Eu sempre digo o seguinte, né? O Vladimir sempre repete, nós temos que ter fé e esperança. A fé sem esperança não é nada. O que adianta ter fé? Eu tenho fé, mas fé que vai acontecer o quê? Não, eu tenho fé, mas que vai acontecer o quê? Não, se continuar assim, não vai, a coisa vai mal. Cadê a sua esperança? A fé, a esperança e a caridade, que é as três virtudes teologais, que nós devemos trabalhar para que quando nós, como diz aqui, quando nós passamos dessa fronteira, nós possamos estar melhores, ser melhores recebidos, melhores acolhidos, né? Ter mais compreensão. Não se enganem, nós vamos ter que passar como o André Luiz descreve, muito mais drasticamente, mas como o irmão Jacó descreve de uma maneira mais suave, pela zona umbralina. Nós vamos ter que passar por lá, nós não vamos querer ficar por ali. Nós vamos querer passar por lá. Nós não vamos para as colônias para sermos atendidos. Vamos nos modificar agora. Vamos nos modificar agora. Nos pequenos atos. Tratando bem as pessoas, tratando bem os colegas, né? Quando as pessoas, uma coisa que eu sempre questiono é a questão dos grupos de WhatsApp, né? As pessoas têm que formar grupos de coisas construtivas e afins. Às vezes você vê naqueles grupos amigos, né? Um amigo espetando o outro, eu chamo isso às vezes, porque eu passei dos 30 anos, né, Vladimir? Nós passamos. Eu chamo isso bullying juvenil da terceira idade. É velho fazendo bullying, é com política, é com esporte, não tem mais o que fazer. Acha que o bullying não vai afetar a pessoa, não vai entristecer o amigo? Acha que o bullying não vai entristecer aquela pessoa que estava próxima dele? Estava falando aqui recentemente para o Paulo e para o Vladimir aqui atrás. Exemplo de um centro que se dividiu, gente, por causa de opiniões divergentes da política. Abandonaram, um grupinho abandonou o centro. Nós estamos aqui por uma causa maior, que é para nós. Que é para nós. Quando nós falamos na casa, estamos aqui construindo essa casa, edificando aqui esse templo, né? Quando nós estamos fazendo alguma coisa, não é pela casa. É pela causa e por nós. É por nós, em primeiro lugar. Nós estamos aqui porque nós precisamos, somos necessitados, né? Então nós temos que trabalhar muito, ter muito cuidado, né, com essas coisas. E nós não podemos absolutamente nos desviar, né, daquilo que nos foi destinado, daquilo que nós pegamos nas mãos como trabalho. Porque não é missão. Missão é coisa para espírito superior, não temos missão nenhuma. Nós estamos aqui para trabalhar, gente. Nós estamos aqui para recuperar o tempo perdido. Para que quando não espera chegar no final da existência para abraçar alguma coisa, para fazer alguma coisa útil, né? Nós temos nesse momento aqui, é o momento, é aqui e agora.
E não adianta a gente querer se disfarçar, porque não vai acontecer nada. O disfarce não vai resolver coisa nenhuma, né? Minha voz está terminando e eu tenho que terminar também. Eu gostaria de ficar falando muito tempo com vocês aqui, né? Mas, para terminar, eu me lembro mais uma vez hoje, como eu hoje li muito sobre o Ney Lúcio, né? Eu sou fã que ele fez Jesus no Lar, muitas obras assim, maravilhosas, gostosas de se ler, né? E, então, o Ney Lúcio ele conta uma história de um senhor que era um fazendeiro e que se demonstrava muito bom. Na verdade, nunca foi. Nunca perdeu as oportunidades de usurpar, de fazer as coisas erradas. Todo mundo achava que, mas não era, né? Quando ele morreu, aqueles funerais, que chamam velório, né? Velório por causa de vela, né? Por isso que daí vem o nome velório, né? Porque antigamente é iluminado com vela, né? Funeral na fazenda. E quando ele já ficou muito doente, a barba dele cresceu muito, né? Ficou bem barbudo, cabeludo, que é a fazenda. Então a filha dele ajeitou ele bonitinho no caixão, né? E colocou uma veste branca nele, né? Colocou umas folhas de palmeiras assim, né? E a hora que viu assim, né? Falou, puxa vida, né? Como ele tá bonito, né? Aí ele chegou uma senhora que era muito caridosa, muito piedosa, que vivia nas circunvizinhanças, né? Tinha uma horta onde ele sempre passava, prejudicava, soltava água do riacho para prejudicar ela, porque não se importava, não porque ele queria, mas porque se importava só com ele. Estava lá, foi rezar por ele, foi orar por ele, chegou na beira do caixão lá, e ficou olhando, aí a filha falou assim, a senhora conhece ele? Ele falou, se conheço, né? Claro. Ele falou assim, olha como ele está, não está bonito, fala, ele não está parecendo Jesus Cristo? Aí a senhora virou para ela e falou, pois é, minha filha, ele se disfarçou muito bem, viu? Então é assim que acontece, não adianta a gente se disfarçar quando chegar noutra dimensão, porque não adianta se vestir de Jesus Cristo, de coisa nenhuma, nós vamos estar exatamente como nós estamos aqui. Então vamos aproveitar as oportunidades. Kardec nos trouxe a codificação. Já na codificação tem tudo que nós precisamos. Posteriormente, nós tivemos médiuns maravilhosos, Eusápio Paladino, tivemos, no começo do século passado, depois Ivânio do Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo. Quantas informações importantes nós temos diariamente chegando. E de idôneos, né? Por favor, não vamos começar a olhar agora que qualquer um pode escrever um livro e dizer que é espírita, não. Idôneos, essas informações importantes que nós temos, nos recrutando para nos reformarmos. Não é recrutando, nós estamos sendo recrutados, nós não estamos sendo chamados simplesmente, estamos sendo recrutados para a reforma, para nos melhorarmos. Porque desse mundo aqui, desse mundo que nós habitamos, conforme Jesus disse no sermão profético da montanha, os bons herdarão a terra. Nós vamos passar por um momento, e já estamos passando por um momento de transformação. É a transformação planetária. Nós vamos sentar num mundo de regeneração. Vamos herdar esse mundo de regeneração. Senão, nós vamos fazer igual os capelinos, né? Nós vamos ter que ir para algum lugar. E nós não queremos ir, nós queremos ficar aqui, né? E que muito, olha, eu agradeço a espiritualidade pelo suporte que me deu, de eu chegar bem aqui até o final. Agradeço a vocês todos, na internet, a vocês que estiveram aqui, a esses amigos espirituais que estão nos assistindo, né? E que fiquem em paz. Que Jesus abençoe sempre a todos nós. E que tenhamos bastante força aí, né? Diariamente, né? Reciclando os nossos conhecimentos. Obrigado, Zé. Toma mais uma água aí. Toma mais uma água. Quando você se prepara. E agora é o momento aí de quem quiser participar, fazer alguma questão, uma colocação. Está aberto aí. Fiquem à vontade. Fique à vontade. Não? Pode falar. Quem o senhor queria, não. O senhor quer falar. Não, é o seguinte, o espiritismo, né, kardeciano, não é acreditado porque não se acredita na mediunidade, né?
Então, todo mundo acha Vamos circular isso um pouco. que claro, aí, não? que é Aqui, invenção do autor, né? Ele que está inventando aquelas coisas, né? Que não existem, né? Então, é por isso que a mediunidade é deixada de lado, né? Não é acreditada. Na verdade, eu vou falar uma coisa para o senhor. Nós temos. O senhor é um pouquinho mais experiente na idade do que eu, né? Mas eu já tenho 70 e eu tenho mais. Mas eu fui criado no berço espírita, coisa difícil, né? Coisa muito difícil. Na cidade que eu morava, até eu brinco com a Leda, que se eu não mudasse para São Paulo, eu não ia arrumar casamento lá, porque era segregado, né? Era espírita, só podia casar com espírita, né? E casei com uma filha de Maria, né? Aqui em São Paulo. Mas eu fui criado na doutrina espírita, isso eu posso assegurar, que na oportunidade, no século passado, né? Agora falando em século passado, né? Existiam muitos trabalhos espirituais, mediúnicos, de aparição tangível, de materialização, efeitos físicos, tudo isso eu já vi. E quem frequentou a doutrina espírita vinha pelos fenômenos, não vinha vinha pelos fenômenos. Hoje, na realidade, eu tenho aqui alguém que não me deixa mentir, que está lá sentada no fundo, que frequenta o curso das Casas André Luiz. A quantidade de pessoas que procuram a doutrina espírita é fantástica. Por quê? Porque ninguém mais se contenta hoje que as coisas terminam por aqui, ninguém mais se contenta com as diferenças existentes, sociais, econômicas, de saúde, ninguém mais se contenta. As pessoas procuram justamente no espiritismo, porque aquilo que eu sempre falo do Livro dos Espíritos, que a parte fantástica é a quarta parte, que são as esperanças e consolações. As pessoas vêm, se não vêm pelo conhecimento, vêm até pela dor. Nós estamos aqui, quem atende, faz o plantão de atendimento fraterno. Mas às vezes as pessoas... Jesus não curou os 10 leprosos, só um veio agradecer, e o 9 foi embora. Mas assim nós fazemos aquilo não pelas pessoas, por nós. E a doutrina espírita faz isso justamente, quem entende e quem está militando na doutrina espírita, né? Quem é realmente aquele que tem a confiança e a fé e que tenta fazer pelo próximo, está fazendo por ele. Hoje, o Valdemir está falando dos trabalhos sociais. Os trabalhos sociais, a coisa mais fantástica é dentro da doutrina espírita. Então, as pessoas não querem acreditar na mediunidade, porque as pessoas não se interessam ainda. Mas conheço muita gente ateu, que eram ateus ou evangélicos ou coisa assim, todo ano, aparece no curso lá introdutório, entra e sai pessoas, aparece 60, 70 pessoas que vão procurar num dia, nos outros dias também. As pessoas vão à busca do consolo, da compreensão, do entendimento. E hoje não é mais como no passado. No passado a religião era por educação. Hoje a religião não é a educação, a religião faz parte do crescimento da criança. Hoje, aquele que fala assim, eu vou deixar meu filho escolher quando chegar aos 18 anos, está errado. E quantas pessoas vêm se lamentar aqui sobre isso? Fala, olha, meu filho não quer vir, mas eu deixei ele. Não é assim? Então, mas eu acho que a doutrina... O que as pessoas às vezes se afastam da doutrina espírita é aquilo que eu lhe falei, é a responsabilidade. O espírita tem responsabilidade. Olha, eu acabo fazendo outra palestra em cima dela. Você acha que é tudo invenção Não. do autor? Não. Pega um André Luiz aí, acho que aquilo é invenção. É um ou outro só. Primeiro eu gostaria de agradecer pela palestra, muito legal, muito enriquecedora. Né? Muito obrigado. E em cima do que você estava até falando agora para o seu Américo, eu venho já de uma família católica e com um avô espiritualista, nem espírita, mas eu escutava desde muito pequeno o que ele falava e me encantava.
tratavam como kardecismo, Mesa era branca. Mesa Era branca. mesa branca. A mesa, vamos ficar em torno de uma mesa, era mesa branca, Era né? mesa branca. Mas vamos lá. Em cima do que o senhor Américo estava falando, meu pai é católico, mas toda vez que aperta, ele vem perguntar sobre a doutrina. E o meu próprio pai fala o seguinte: os maiores espíritas são os católicos, que sempre que precisam correm para a doutrina. É verdade. Aí tem mais uma coisa, muitas sociedades ditas secretas, não tão secretas hoje, né? Na maioria você tem o principal é a crença em Deus, senão não entra para a ordem. Nem todos são espíritas, mas todos vêm perguntar sobre o espiritismo e todos vêm pedir preces. No WhatsApp está cheio de gente, tá bom? Minha tia vai ser operada, faça uma prece por ela, peça no centro. E não é católico, vai lá na igreja e tal, e tem a fotografia do Papa lá no... Entendeu? Vamos só dar uma lidinha rápida aqui no que o Lourenço colocou. Zé Roberto, boa noite. Um forte abraço. Boa noite, Lourenço. Boa noite. Várias são as formas que a humanidade entende que, tirando a vida de um criminoso, preso e julgado, repara o mal cometido. Isto acontece em alguns países ainda nos dias atuais. Zé Roberto, você acredita que essa alternativa é válida? Vou repetir, né? Tirando a vida de um criminoso... Essa é a pena de morte. Um pouco a janela. Realmente o criminoso fica isento da falta cometida? Abrir, por favor, não fechar. Você acredita que realmente o criminoso fica isento? O correto não seria punir o ato em si através da educação do que o infrator? E no caso da reencarnação, aceitaria como válido o fato do rompimento da vida, precocemente também isentando o infrator? Na realidade, bom, o que acontece? Primeiro, né, vamos pensar no que... Moisés era um legislador fantástico, né? Ele pegou lá 613 leis, né? Médium, pegou as 613 leis e condensou em 10. Usou lá o Código de Hammurabi e tal. Então, é muito claramente, né? Porque ele estava legislando em todas as tribos de Israel. Imagina dizer que tinha 400 mil pessoas, não devia ter umas 40, né? Eles puseram um zero a mais lá, né? Ele dizia, não matarás. Primeiro, porque isso aí faz parte... Ele colocou como uma lei divina, quando na realidade é uma lei moral. Uma lei moral. Se nós entendemos... que já falamos, logicamente, que o espírito é criado para a imortalidade, que você consegue, se o corpo perece e o espírito permanece, não é você punindo alguém encarnado na sua encarnação que você vai consertar o que aconteceu, porque você está tirando a oportunidade dele. Existem muitos casos, e isso daí, eu li vários casos nos Estados Unidos, e lá eles são evangélicos batistas, né, que são os pentecostais, de criminosos que se recuperam, eles se tornam tão alucinados pelo fato do que aquilo é um crime realmente condenado por ele, que se tornam até pastores, e se tornam religiosos, e até convertem pessoas. Conheço um outro caso, que já ouviu falar aqui, quando existiu o Carandiru, a mulher teve seu filho assassinado por alguém. E ela ia visitar o assassino. Perguntaram para ela, por que você faz isso? Não, porque é o seguinte, o meu filho continua vivo, ele continua preso às suas faltas. E eu estou ajudando para que ele se recupere, para que ele pense no assunto. E visitar e levar comida para ele. Então, na realidade, Chico também dizia o seguinte, quando fizeram essa pergunta para o Chico, ele dizia o seguinte, o espírito de alguém que está enveredado no mal, é muito mais nocivo na espiritualidade do que encarnado. Porque encarnado você os vê. Está aqui conosco. Com relação à educação, ele tem toda a razão. O nosso sistema não vamos... As pessoas falam mal do país, tal, né? Não é assim. Nós estamos ainda encaminhando, nós estamos engatinhando ainda num processo. Nós vamos... Aquele que não acredita... Né, Vladimir? A fé e a esperança. Fé e a esperança. Se aquele que não tem esperança, não vai acontecer nada. Nós vamos ainda chegar no momento que as coisas vão estar ajustadas. Ah, vai ser agora? Não sei. Mas não é que nem aquela piada, vai ser no mandato de Deus, sim, né? Não é que nem aquele, não vai ser no meu mandato, né? Vai ser no mandato do Criador, sim, entendeu? Porque nós estamos
atravessando, ainda nós somos provas de expiações, seremos regeneração. Existem países que têm modelo no sistema penal. Visitei, por exemplo, alguns países, né, o caso da Noruega, por exemplo, né, os menores infratores, eles são conscientizados que eles têm que servir à sociedade. Vão trabalhar nos jardins, não é jardineiro, não é catador de... Eles vão trabalhar, eles sabem, põem o uniforme, vão lá e cumprem a pena nesse sentido, para entender que eles têm que beneficiar a sociedade. Não fica pichando muro, coisa assim, vão beneficiar a sociedade. Mas nós vamos chegar nisso, porque nós temos conhecimento da doutrina espírita, felizmente. E nós entendemos e acreditamos que somos a pátria do Evangelho. Então nós temos que difundir isso. E também dando um gancho na resposta dele, quando ele fala da reencarnação, o próprio tema de hoje já responde. Né? Já responde, não modifica, não, você vai morrer, você não vai se modificar. Então não adianta, se ele foi um criminoso, mesmo que ele passou por pena de morte, ele não vai se modificar porque ele foi morto. Ele tem espírito... ele tem que se modificar, como foi colocado, né? Pela mudança que ele tem que querer mudar realmente e começar o trabalho para a evolução dele. Existe, eu sei que minha voz está acabando e já está muito tarde, né? Mas existe, aqui a gente vai falando e depois não termina, mas é o último que eu prometo. Existe um livro da série André Luiz, chama Libertação. Libertação, libertação, então, mas deixa eu falar, senhor. Depois o senhor fala. Libertação, o Gregório, ele foi papa, ele foi um papa que continua sendo, só que no lado do mal. Por quê? Porque ele não queria perder o poder, o comando, julgar as pessoas. Então ele não adiantou ele se vir. A história que eu contei aqui do Neil Lúcio, né, que se parecia a Jesus e estava disfarçado. Só estava disfarçado. E só se recuperou depois de muitos séculos com a presença da sua mãe, a Matilde, um espírito que veio lá e... Né? Tá certo? Bom, pessoal, Jesus abençoe a todos, que vocês possam retornar aos lares em segurança, né? E sempre pensar naquilo que a lição da noite nos traz, né? A reciclagem diária dos nossos valores. Não esquecer, né? É um relacionamento conosco mesmo, que nós temos eu com eu mesmo todos os dias. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Então agora vamos continuar, né? Com nossos trabalhos. E agora chegou a parte da nossa doação. Tá? Então vamos nos concentrando. Convido novamente você a cerrar os olhos e vamos vibrar. Vamos deixar sair de nós essa energia boa, essa luz de amor, de paz, e vamos vibrar por um irmão necessitado, aquele irmão que está passando por um problema físico ou até por um problema moral. Que ele seja abraçado, que ele receba essa luz, esse amor, e consiga recuperar o seu físico, ou então aquele irmão que cometeu faltas graves, que repense na sua existência. Vamos vibrar pelos dirigentes dos países, para que haja entendimento entre todos os povos, principalmente naquela zona de guerra, para que haja bom senso nas decisões que seus líderes tomam, para que realmente a paz seja uma realidade no mundo. Vamos vibrar pelas casas de oração, para que cada vez mais surjam no mundo templos, casas, centros espíritas, seja a denominação que tenha, mas que fale de Jesus. Que cada vez mais todos tenham consciência, como foi citado, de aumentar a sua fé, a sua crença
juntamente com a esperança, e que todos conscientemente pratiquem a caridade, o amor. Vamos vibrar em especial por essa casa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana, e por todos aqui que trabalham, frequentam, aqueles que a dirigem, para que essa casa consiga se manter sempre no intuito de ajudar o próximo. Para isso que ela foi fundada, uma casa de auxílio. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre pela companhia e os ensinamentos, e a todos esses bons espíritos da casa, que estão sempre nos fortalecendo, nos intuindo, nos instruindo. Agradecer essa oportunidade que o Pai nos deu dessa reencarnação, oportunidade de trabalho, de estudo, e a oportunidade de nos melhorarmos como citamos aqui. Agradecer a saúde, tudo que temos e o que possuímos. E vamos, ao mesmo tempo que agradecemos, pedir proteção, paz, saúde e harmonia para transcorrermos em paz essa semana, para que possamos voltar aos nossos lares em segurança e retornarmos na próxima quinta para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos os presentes, boa noite também aos nossos amigos da internet. E assim nós vamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho, que foi essa parte do estudo. Vamos dar sequência agora com a aplicação do passe. Eu peço que vocês mantenham-se em silêncio enquanto nós nos preparamos. Muito obrigado.